Bem-vindo de volta ao podcast. Hoje estamos gravando presencialmente e estou acompanhado por Sayed M. Marandi, que é professor na Universidade de Teherã e também ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. O motivo pelo qual eu realmente quero conversar com você hoje é sobre o novo plano de paz duradoura do Trump. O plano de 20 pontos para trazer paz a Gaza. O que você acha desse acordo em relação ao seu conteúdo e a probabilidade de ser realmente aceito pelos palestinos? Porque, pelo que ouvi, Netanyahu aprovou imediatamente, o que talvez deva nos deixar preocupados. Mas eu li partes disso, porque você sabe, estou bem ocupado aqui. Na verdade, eu é que deveria estar fazendo as perguntas para você. Esta é a primeira vez que estamos juntos, então eu deveria... Você é mais informado do que eu, então eu deveria estar fazendo perguntas. Mas acho que está claro que é uma forma de capitulação. Pelo que li, é muito unilateral. E então vimos a declaração do Netanyahu em hebraico depois, onde ele basicamente disse, não vamos sair de Gaza. Não acho que o Hamas vai aceitar isso. Acho que isso vai ser apenas uma desculpa para culpar a resistência e os palestinos por mais derramamento de sangue. Mas não está funcionando. O mundo mudou. A opinião pública nos Estados Unidos mudou drasticamente. Vemos as novas pesquisas que saíram, republicanos, democratas, apoio a Israel, está simplesmente sangrando. Está perdendo apoio de forma intensa e muito rápida. E eu acho que quanto mais tempo essa guerra durar, pior vai ficar. E não acho que seja algo que possa ser, acho que é permanente. Então eu imagino que o Hamas provavelmente pode não rejeitar, mas pode dizer que certas mudanças precisam ser feitas. E o regime israelense e os americanos não vão aceitar. Uma das questões que realmente chamou a atenção foi o Conselho de Paz que precisa ser estabelecido. Alguém para governar os palestinos em vez de deixá-los se autogovernarem. Quem poderia ser a melhor pessoa neste planeta para fazer isso? Bem, para mim, quase vi isso como colocar sim, Tony Blair. Não poderia ser pior. Como você faz sentido disso? Quero dizer, não só para os palestinos, mas para centenas de milhares de vidas árabes que ele deve ter em sua consciência. Agora ele deveria governar sobre os palestinos. Quero dizer, parece até que colocaram isso só para garantir que os palestinos não possam aceitar. E eu sei que você sabe, que ele não se importa com os palestinos, ou com as vidas iraquianas, ou com qualquer vida que ele destruiu. E eu acho que os Estados Unidos estão completamente desconectados da realidade. Vimos isso quando eles lançaram a guerra contra o Irã. Eles achavam que o Irã iria colapsar. Isso só mostra que, ao contrário do que muitas vezes pensamos, ou do que nos dizem, é só do que somos condicionados a pensar. De que a inteligência deles é fantástica e que tem um bom entendimento do mundo, eu não acho que esse seja o caso. Quando o regime israelense atacou, acho que você e eu já discutimos isso antes, ficou claro para mim desde o início, mesmo naquelas primeiras horas em que eles sofreram grandes perdas, que eles atingiram blocos de apartamentos e mataram generais, acadêmicos e cientistas. E ainda não havia retaliação. Para mim, estava claro como o dia. E para muitos outros, eu sei que havia preocupação com o futuro. Mas eles achavam que o Irã estava prestes a cair. Eles fizeram planos e tiveram discussões sérias. Mas a compreensão deles é distorcida por esses chamados especialistas que dizem o que eles querem ouvir. E acho que o mesmo vale para toda a nossa região. Você sabe, Glenn, no Marrocos, houve enormes manifestações há alguns dias em apoio aos palestinos. Mas não se trata apenas da Palestina. As queixas contra o regime no Marrocos são enormes. O que está acontecendo é que toda essa situação em Gaza está gerando uma onda de raiva em toda a região. E você sabe que isso está afetando todos os países alinhados com os Estados Unidos.
do Catar ao Marrocos, da Turquia à Arábia Saudita. Todos eles estão no campo americano. As pessoas estão cada vez mais frustradas. Então, os americanos estão empurrando isso para uma direção muito perigosa. Não acho que os israelenses se importem, ou pelo menos o Netanyahu não se importa, mas os americanos deveriam se importar, porque isso pode se tornar algo muito explosivo. Quando a Primavera Árabe aconteceu, ninguém, ou muito poucas pessoas, achava que o mundo árabe iria colapsar, ou que os regimes iriam cair da forma como caíram. Hoje a situação está muito mais cara e os problemas são muito maiores. Então é um erro de cálculo deles. Eles estão interpretando mal a situação, especialmente esta administração, a administração Trump, ao apresentar um nome como esse. Porque se há um nome que você não escolheria, seria Tony Blair, depois do que ele fez com o Iraque. Isso vem do Bush, do Blair. Só de ver esses dois nomes, eles realmente nos mantêm assim. Mas também quero destacar que isso nem parece ser do interesse de Israel, porque, como você disse, eles estão perdendo amigos e aliados na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Seus adversários agora estão ainda mais enfurecidos. Eles estão tomando medidas mais ousadas para atacar, para conter os israelenses, e todos os governos que estão tentando ignorar as reclamações de suas próprias populações, como mencionamos, da Turquia ao Egito, está se tornando cada vez mais difícil para eles manterem relações diferentes com Israel. Então é difícil para mim entender por que seria do interesse deles prolongar isso. Mas isso me faz pensar, por que os israelenses aderiram a isso tão rapidamente? Bem, provavelmente eles tiveram um papel no desenvolvimento da proposta junto com os americanos. Mas o que você acha que os atrai nisso? Você acha que é simplesmente assumir que os palestinos vão rejeitar, para que eles possam, como Zelensky faz, dizer: queremos um cessar-fogo incondicional, porque sabem que os russos não podem aceitar. Vamos fazer uma reunião apenas entre Zelensky e Putin antes que qualquer coisa tenha sido acordada, o que ninguém leva a sério. Assim, eles podem dizer: bem, nós queremos a paz. Os russos obviamente não querem. Isso é controle de narrativa? Porque o objetivo é parecer que é pela paz, mas tecnicamente serve de manobra para Gaza. É isso que está acontecendo aqui. Acho que é uma combinação. Acho que parte disso é pensamento ilusório. Mas também acredito que, em grande medida, muitos reconhecem que as chances de isso ser aceito são muito baixas. Pouco antes de começarmos a conversa, vi que aparentemente Netanyahu havia imposto algumas modificações. Então, desde o início, estava claro que era um acordo de capitulação, e depois das modificações dele, vai ficar ainda pior. Então eu não acho que isso vai dar em nada. O simples fato de Trump ter ameaçado o Hamas de novo, na minha opinião, mostra que há muito ceticismo sobre eles aceitarem. Mas ele já fez isso antes. Ele tem ameaçado o Hamas em várias ocasiões, ameaçando acabar com eles. E você sabe, esse tipo de discurso genocida vindo da Casa Branca não é novidade. Mas eu não vejo isso realmente trazendo algum benefício. Sabe, a máquina de propaganda israelense não funciona. Eles costumavam ser os melhores. Quero dizer, para mim, eles sempre foram sinistros. Mas eles sabem jogar o jogo. Mas parece que eles parecem, não é só que estão perdendo o jeito. Eles parecem eu não sei. Acho que te mostrei aquele vídeo curto daqueles dois. Eles conseguem nos responder. Quero dizer, não poderia ser pior do que aquele vídeo com o afro-americano e a senhora, sabe, quando vi pela primeira vez, parecia que estavam ridicularizando o regime israelense e os sionistas. Então, as coisas mudaram. E voltando ao que você disse antes, os interesses de Netanyahu não são os interesses do regime israelense. Netanyahu está buscando seus próprios interesses, e seus parceiros de coalizão são fanáticos. Então, não acho que o regime entenda o dano que isso está causando a Israel.
E provavelmente Netanyahu entende. Ele é mais inteligente do que o resto de seus parceiros de coalizão. Mas acho que Netanyahu está basicamente lutando por sua própria sobrevivência. Sobrevivência política e sua própria liberdade. Porque se a guerra acabar, se houver uma oportunidade de aliviar o conflito, então sua coalizão pode se desfazer e ele pode ir para a cadeia. Então eu não acho que ele realmente se importa com o regime. Ele se importa em permanecer no poder, manter o conflito em andamento. Mas ele está destruindo Israel, eu acho. Certo? É sempre perigoso quando os estados se colocam nessa situação de tudo ou nada. É isso que Israel fez agora. Eles veem a possibilidade aqui. Podem derrotar o Irã, eliminar Gaza e criar uma grande Israel. Por outro lado, se falharem, apostaram tudo nisso. Muito mal. Agora, sempre que países estão nessa situação de tudo ou nada, costumam tomar atitudes radicais. Estariam dispostos a correr riscos enormes que normalmente não correriam. Por isso, eles a questão de Gaza de forma isolada. Vocês pensavam Sim, eu acho que é quase... Bem, não dá para afirmar nada com certeza, mas tenho quase certeza de que haverá um ataque. Alguns dizem que está bem próximo, outros dizem que vai demorar mais um pouco. Um ataque ao Irã, se não acontecer em breve. Pelo que entendi, vai ficar mais difícil nos próximos meses, porque será outono, e esse tipo de clima não é bom para aeronaves ou operações militares realizadas por uma força aérea. Então, não sei, não sou especialista, mas realmente acho que é quase inevitável em algum momento. Mas não acho. Acho que vai acabar mal para os israelenses. Assim como eu tinha certeza de que acabaria mal para Simran. Quero dizer, quando olhamos para a mídia ocidental e para as elites ocidentais, os israelenses dizem que venceram em todas as frentes e que estão no comando. Mas onde eles estão no comando? Eles não conseguiram tomar Gaza depois de 2 anos. O dia 7 de outubro está chegando. Eles deveriam ter terminado isso em semanas, mas já se passaram 2 anos. Eles massacraram centenas de milhares de pessoas. Eles empurraram as pessoas e mataram os sobreviventes para um canto, mas não conseguiram dizer que tomaram Gaza. Eles destruíram sua própria imagem. São odiados em todo o mundo. Acho que esse é provavelmente o maior motivo pelo qual chamo tudo isso de uma derrota para o regime israelense. Eles não derrotaram o Iêmen de forma alguma, nem os americanos, nem os israelenses. Eles não derrotaram o Líbano, eles não derrotaram o Hezbollah. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais valorizando o Hezbollah porque agora estão vendo como os Estados Unidos, seus aliados no Líbano, o primeiro-ministro, o presidente, todos sob pressão estrangeira dos sauditas, Turquia, Catar, americanos, OTAN, todos estão pressionando para forçar o Hezbollah a entregar suas armas. Isso só mostra que o Hezbollah não é como o Hamas. O Hezbollah está cercado por, você sabe, inimigos da resistência, inimigos do povo palestino, na verdade, mas ainda assim eles mantêm sua posição. Acho que no passado, as pessoas realmente não sabiam o quão difícil era para o Hezbollah lutar. Eles achavam que o Hezbollah controlava o Líbano. Isso nunca foi verdade. Eles têm mais da metade da população do seu lado, de diferentes grupos religiosos, étnicos e seitas, mas nunca controlaram o governo, e o governo sempre foi hostil. Mas o Hezbollah é resiliente, então os israelenses não conseguiram se livrar do Hezbollah. O único caso em que tiveram sucesso foi na Síria. Mas quando a Síria caiu pela primeira vez, talvez eu já tenha dito isso no programa, eu disse que aquilo foi uma vitória tática para o regime israelense. Não sei, mas acho que foi um fracasso estratégico. E ainda acredito nisso. Previam que Assad se inclinaria para o campo americano. Nós o vimos com Petraeus. Foi extraordinário, extraordinariamente constrangedor. Foi constrangedor para mim assistir. Eu senti que era impossível de assistir. Mas acho que isso expôs a realidade da Síria.
E para mim o mais importante na nossa região e além é que as pessoas acordem para a realidade. Então o regime israelense agora é desprezado. E o que aconteceu no Líbano, todas as conspirações contra a resistência, agora foram expostas. Aqueles que não querem acreditar que a guerra suja na Síria foi um projeto da CIA, desde o primeiro dia, estão intencionalmente fechando os olhos, porque está muito claro. Vemos como Bashar, Erdogan e seu ministro das Relações Exteriores, Çavuşoğlu, têm se encontrado com sionistas e têm se reunido, sabe, com o pior do pior. E as pessoas que nós, palestinos, desprezamos. E eu acho que Syed Hassan Nasrallah foi vindicado. A menos que alguém queira manter os olhos fechados, todo mundo já sabe o que está acontecendo. E isso eleva o status da resistência. Porque por muito tempo, o Ocidente, os fataístas, os turcos, os sauditas, todos esses países da Ásia Ocidental demonizavam a resistência há muitos anos. O Fatah teve um papel especial na Turquia. Mas agora acho que as pessoas estão enxergando tudo isso. Então hoje, o Iêmen é visto como herói em seu papel difícil. O Hamas é visto como resiliente, o Hezbollah é visto como vindicado. E também fez enormes sacrifícios. Então, embora tenha havido um preço alto a pagar, acredito que o fato de as pessoas estarem despertando para a realidade do que está acontecendo na Ásia Ocidental é o mais importante para a mudança. Sem que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes dos fatos reais no local, da realidade no local, nunca será possível encontrar uma solução. E acredito que este é o início do caminho para algum tipo de solução para a região. A perda da narrativa, para mim, parece muito importante aqui, porque a propaganda política explora as fraquezas da natureza humana. Sempre tendemos, ao nos organizarmos em grupos, a pensar no grupo de dentro e no grupo de fora. Enquanto você conseguir identificar nós como bons e o oponente como mau, nada mais realmente importa. Você pode invadir, e pelo menos assim você leva a sua liberdade para lá. Então os fatos meio que desaparecem em segundo plano. Essa é a ideia principal. Na Europa, tudo está sendo reconfigurado como democracia liberal ou autoritarismo. E de fato, nós não podemos cometer erros, e os oponentes estão sempre errados. Mas no Oriente Médio, a guerra ao terror sempre teve um enquadramento conveniente, porque como Bush diria, nós representamos a civilização, e eles são os terroristas. Então, novamente, é uma abordagem simples de bem contra o mal. Acho que o problema começou quando todos os oponentes no Oriente Médio passaram a ser rotulados como terroristas. Então, Iêmen, Irã, Hezbollah, todos são terroristas. Mas agora, quando você tem, como você disse, o ex-chefe da CIA, tendo esse bromance com Al-Jolani, novamente, um ex-líder da Al-Qaeda, eles estão lá sentados dizendo, costumávamos estar em lados opostos, mas sabe, na verdade não, mas sim. Enfim, eles estão lá, agora estão em cooperação. E então, do outro lado, eles veem o povo de Gaza sendo massacrado, em um genocídio. Eles veem, sim, Allah lutando, o Iêmen também se levantando enquanto está sob ataque. Toda a narrativa parece mudar. Não é mais tão fácil sustentar essa história de povos civilizados versus bárbaros. E também é uma narrativa com várias camadas. Porque enquanto o Ocidente retratava isso no establishment político como uma luta do bem contra o mal, em nossa região, o mesmo estava sendo feito por uma mídia muito poderosa, que era basicamente financiada pela riqueza do petróleo e do gás. Durante os 7 anos de genocídio e guerra que os sauditas e emiradenses realizaram contra o Iêmen, eles contaram com o apoio do Ocidente coletivo, além do apoio da Turquia, do Catar e de todos os outros enquanto cometiam o genocídio. E toda a mídia árabe era hostil ao Iêmen. Muitas pessoas comuns não gostavam do Ansar Allah porque foram influenciadas pela narrativa. Mas então, é claro, o Catar e a Turquia se afastaram por causa do cerco e tudo mais. O que mudou foi quando o Iêmen se posicionou em defesa de Gaza.
De repente, todas aquelas narrativas que haviam sido criadas durante anos foram simplesmente destruídas. E agora o Iêmen é visto como heróico. Ou, voltando ao Líbano, os cataris Erdogan saudites tentaram. Erdogan, Saudis and others, they tried. Saudi Arabia has moved a bit away from Wahhabism and A Arábia Saudita se afastou um pouco do wahhabismo e do salafismo, ao contrário do Catar, porque a religião oficial do Catar é o wahhabismo. Mas os sauditas e Mohammed bin Salman se distanciaram disso de certa forma. De qualquer forma, eles tentaram retratar o Hezbollah como inimigo e apresentá-los como uma ameaça. Desde o início, se sabia que eles estavam lutando para impedir que a Síria caísse nas mãos dos americanos. Essa narrativa também desmoronou, porque pessoas ao redor do mundo estão vendo a Síria pelo que ela realmente é agora. Amigos meus, pessoas que você e eu conhecemos, a posição deles sobre a Síria mudou. Então as pessoas estão despertando. O Hamas costumava ser uma ferramenta para oprimir o povo palestino. Mesmo agora, no Ocidente, eles também usam isso. Mas as pessoas estão cada vez mais vendo o Hamas de uma forma diferente, porque estão despertando para a realidade. É mais ou menos como durante os anos 1960 nos Estados Unidos. As pessoas apoiavam a guerra do Vietnã. E então, gradualmente, quando os sacos de corpos começaram a chegar e as pessoas começaram a ler sobre o Vietnã, perceberam que a história do Vietnã não era exatamente o que lhes haviam contado. À medida que o movimento anti-guerra começou a crescer, cada vez mais pessoas passaram a entender que não, esse Vietnã não é o Vietnã sobre o qual estão nos contando, que precisamos ir lá e lutar, que eles são comunistas e que são o inimigo. E eu acho que é isso que está acontecendo na nossa região também. As pessoas estão vendo tanto a resistência sob uma nova perspectiva, quanto o regime israelense de uma forma diferente. E por isso, nem a mídia árabe, financiada pelo petróleo e gás, nem a mídia ocidental estão tendo o impacto que tinham antes. E eu diria que esses regimes estão colocando cada vez mais nossos amigos em risco, porque se apenas um deles tiver problemas, então acho que tudo pode acontecer. Gosto do que você disse sobre a incapacidade de manter o controle da narrativa, porque quando se tratou da Síria, nosso principal argumento era, bem, eu estava levantando a questão. Onde estão as provas de que Assad possui essas armas químicas? Porque ele sempre parece usá-las justamente quando você sabe está vencendo. Sim, é nesse momento que ele convida a intervenção estrangeira. Mas você sabe, tudo isso faz de mim um assadista e dizem que estou negando a existência de armas químicas. Mas é claro, assim que o governo sírio caiu e ele foi para Moscou, Assad, o que aconteceu? Não havia armas químicas. E nenhum jornalista pergunta sobre isso. Então, o que aconteceu? Quero dizer, achei que eu era um teórico da conspiração por argumentar que eles não tinham um grande estoque de armas químicas restante. Mas o Mercedes-Benz, Tupolev 2, dá para juntar as peças e perceber que sim, talvez o que o governo e a mídia nos dizem durante as guerras nem sempre está correto. Exatamente. E a ironia, claro, é que o Ocidente deu armas químicas a Saddam Hussein. Deram a ele a inteligência militar para usá-las. Deram a ele a cobertura política para usá-las, e ele as usou extensivamente, matando muitos iranianos e muitos iraquianos. A cidade de Halabja, eu estive lá pouco depois do ataque. Alguns números dizem que 6.500 pessoas morreram naquele dia em Halabja, em um único ataque. Quando cheguei lá, todos os corpos já tinham sido retirados, mas me lembro de ter ido a essa cidade antiga. Hoje é uma cidade maior. Mas o ponto é que o Ocidente deu essas armas a eles, e agora estão reclamando da Síria. Mas no Iraque, onde eles tinham as armas, eles destruíram as armas depois da Primeira Guerra. Todos sabíamos que não havia armas. Eu estava na manifestação contra a guerra em Londres antes do ataque ao Iraque. Sabíamos que não havia armas químicas. Como iraniano, os iranianos eram contra a guerra. Eles estavam protestando contra a guerra.
Eles diziam que era ilegítima. Eu fui vítima de armas químicas e estava nas ruas de Londres dizendo não, não há armas químicas. Não mintam. Na Síria, eles nunca usaram armas químicas. E no Iraque, eles as usavam dia e noite. Na Síria, eles nunca usaram armas químicas. Eles inventaram essa história. Assim que ele saiu, a história simplesmente desapareceu. Certo, bem, quando se for, diga onde eles estavam. Aparentemente, ele os colocou numa mala. No avião para Moscou. No avião para Moscou. Mas acho fascinante que quando não há mais uma boa narrativa, a solução seja, vamos parar de falar sobre isso. É uma solução estilo Nord Stream. Quando descobriram que eram os americanos ou os ucranianos, então, vamos simplesmente parar de falar sobre isso porque não há mais boas histórias para contar. Então é fascinante. Nada de bom vai sair disso. E também a prisão, você sabe, onde toda a lei César contra a Síria, que levou o país à fome e destruiu a Síria. E ainda está sendo usada para causar fome na Síria. Os americanos, eles não removeram a lei. Então, naquela época, era por causa de todas essas, sabe, essas prisões. Bem, onde está a prisão? Onde fica isso? Sabe, eles, quero dizer, não vou dizer que a Síria era uma utopia onde não matavam pessoas. No fim das contas, era um regime baatista. Como um iraniano, você nunca pode ser fã do baatismo porque lutamos contra Saddam Hussein. A Síria era muito diferente do Iraque e não era nem de longe tão brutal. Mas, obviamente, o governo sírio era melhor do que o ISIS. Obviamente, o governo sírio era preferível à Al-Qaeda. E então, sabe, eles mentiram sobre todas essas coisas, sobre esses prisioneiros e armas químicas. Basicamente é para derrubar a Síria. Isso fez da Síria o que ela é hoje. O objetivo desde o primeiro dia era balcanizar a Síria, e é isso que eles estão fazendo. Tudo o que está acontecendo agora, Sayed previu naturalmente, e ele disse isso muitas vezes. As pessoas estão revisando seus discursos e os publicando online. Claro, muita coisa é deletada ou sofre shadow ban, mas tudo o que ele disse acabou se mostrando correto. Esse é o roteiro padrão de qualquer boa propaganda. Se você se opõe ao bombardeio do Iraque, então está do lado de Saddam Hussein. Se você se opõe à destruição da Líbia, está do lado de Gaddafi. Se você se opõe à destruição da Síria, então você é um assadista. Quero dizer, não existe meio termo. Sabe, Glenn, eu fui baleado na guerra. Fui baleado na guerra por forças iraquianas. Sobrevivi a 2 ataques químicos. Fui baleado na guerra. E participei de todos os protestos contra a guerra que pude durante a guerra do Iraque. Sim, se eu tivesse que escolher entre protestar contra a guerra ao Saddam Hussein, eu faria isso, porque o Ocidente não tem mais legitimidade para fazê-lo. Eles são piores do que Saddam Hussein, esses líderes de regime, porque foram eles que criaram Saddam Hussein. E então, quando não gostam mais dele, se voltam contra ele. Mas foram eles que o criaram. Foram eles que demoliram o califado. Então sim, eu protestaria contra a Líbia e protestaria contra a Síria. Mas sim, eles usam essa propaganda para enganar as pessoas comuns ou pessoas ingênuas, ou pessoas que têm algum ódio sectário ou ódio religioso ou algum ódio racial. É assim que eles dividem e governam, e fizeram isso na Síria também. Mas quero dizer, deixe-me te dar o exemplo do Irã. Assim que os israelenses realizaram aquela guerra não provocada contra o Iraque, você viu a narrativa sobre o Irã. Eles começaram a construir uma narrativa anti-iraniana no Ocidente. Sempre foi anti-iraniana. Mas você viu a CNN, alguém me enviou um trecho da CNN. Eles estavam falando sobre células adormecidas nos Estados Unidos, dizendo que os iranianos tinham células adormecidas. Isso vindo da CNN, que odeia o Trump. Então, o que eles estavam fazendo? Estavam tentando preparar o terreno para que americanos comuns não protestassem contra a guerra.
E então eu estava, como é o nome dele, no programa do Piers Morgan da última vez que participei. Ele foi muito desagradável. E ele não me deixava falar. E minha conexão também não estava boa, porque eles diminuíram a velocidade da internet no Irã por questões de segurança. Mas ele leu essa lista de coisas malignas que o Irã faz, de como eles são maus. Sabe, eles batem em mulheres, fazem isso, fazem aquilo. Ele nunca esteve no Irã. Eu o convidei e ele recusou. Mas você já esteve no Irã. É um lugar fantástico. É um país maravilhoso. Mas de qualquer forma, pessoas como Piers Morgan, estavam construindo o argumento para legitimar a guerra. É isso que a mídia ocidental faz. Então eles começam a atacar o Irã porque são como a artilharia. Eles são a artilharia da mídia. Estão bombardeando a posição inimiga para legitimar o ataque. Foi isso que fizeram com a Síria. Em Gaza, toda a farsa, as mentiras sobre estupros e decapitações de crianças, talvez você não tenha percebido. Quero dizer, depois de 3 ou 4 dias você saberia. Talvez nas primeiras 48 horas as pessoas fossem enganadas. Mas depois de 2 ou 3 dias as pessoas começariam a perguntar, ok, onde estão os corpos? Onde estão as crianças? Onde estão as mulheres mortas cujos seios foram cortados? Ou seja lá o que for. Você se lembra de tudo isso? Elas não existiam. Mas continuaram repetindo isso por meses. E até agora, Trump ainda fala sobre isso. E o Piers Morgan, quando estive no programa dele, ele ainda falava disso meses depois. Por quê? Porque eles preparam o terreno para a guerra. Eles preparam o terreno para a guerra, para o genocídio, para o assassinato em massa. É assim que funciona. E foi isso que fizeram na Líbia. Eles não eram fãs do Gaddafi. Mas lembre-se das alegações que foram feitas, que ele ia como era mesmo, quais são aqueles comprimidos que dão para, você sabe, para estupro, isso, Viagra e tudo mais. Ok, espera, o que aconteceu? Eles só usam a propaganda. Quando acaba, você sabe, vimos, ele morreu e seguem em frente. E então, 20 anos depois, o que eles fazem? 30 anos depois, eles vêm com a verdade. Nos livros de história eles aparecem e dizem, bem, isso foi há muito tempo. E aí você sabe, eles criam isso, reforçam essa fachada de transparência e tudo mais. Mas na época em que está acontecendo, não houve nada disso. Bem, você mencionou dividir para conquistar. Isso me leva à minha última pergunta, porque o que Israel normalmente faz, com bastante sucesso, é, sabe, isolar um país da região e ir atrás dele. Os Estados Unidos, em grande parte, fazem o mesmo. E é por isso que uma das principais críticas é que agora eles estão indo atrás do Irã, da China e da Rússia ao mesmo tempo, que isso faz parte da receita deles para o desastre. Normalmente você tenta acalmar os outros, explicar que, sabe, somos os melhores amigos e só precisamos derrubar esse cara. Mas ao atacar o Irã agora também, parece que está se espalhando, e notei que você também comentou sobre isso, que o porto de Chabahar, no Irã, que foi construído e financiado pela Índia, agora também está sendo alvo de sanções. Quero dizer, esse é um projeto estratégico fundamental para a Índia, não apenas para se conectar com o Irã, mas também com a Ásia Central e a Rússia. Como você interpreta isso? Qual é o significado de atacar o porto iraniano financiado pela Índia? Eu acho que os Estados Unidos, mais uma vez, estão fora da realidade. O que eles fizeram não é só isso, são os vistos junto com Chabahar e, claro, as tarifas, e assim por diante. Enquanto conversávamos com nossos colegas indianos aqui, acabei de falar com um colega indiano 1 ou 2 horas atrás sobre a situação, e ele disse que o clima na Índia mudou drasticamente em relação aos Estados Unidos. Agora, não sabemos o que vai acontecer no futuro, porque tudo está muito instável. Mas, embora isso não seja necessariamente uma boa notícia, que isso esteja sendo sancionado, eu acho que quanto mais os Estados Unidos se isolam, melhor para o resto do mundo.
So their aggressive posture towards India, towards Brazil, Então a postura agressiva deles em relação à Índia, ao Brasil, é, na minha opinião, a longo prazo, benéfica para o Iraque, para a Rússia, para a China, para a resistência. Quero dizer, o Brasil, acredito, também será forçado a se aproximar disso. É algo que eles não conseguiram fazer por uma série de razões ao longo do último ano. Então, estou otimista. Sei que o caminho à frente será sangrento. O regime israelense vai nos atacar. Talvez os americanos se envolvam. E os israelenses atacam civis, atacam pessoas inocentes, massacram pessoas. Já vimos isso em Teherã, vimos no Líbano, no Iêmen, em Gaza, todos os dias, dia e noite. Mas acho que no fim das contas, eles estão fracassando. E sabe, Glenn, uma das coisas que acho interessante é o quanto o Irã se tornou popular. I find very stuck is how popular Iran has become. The Americans and their Os americanos e seus aliados na região, que incluem Catar, Arábia Saudita e outros, com toda a sua riqueza, vêm trabalhando contra o Irã há décadas. O Catar possui uma enorme rede de centros religiosos, centros culturais e meios de comunicação. Os sauditas e outros, como os Emirados, há décadas demonizam o Irã. Tem havido desinformação sobre os iranianos, sobre os xiitas, tentando dividir xiitas e sunitas, sobre raça, sobre tudo, apenas tentando criar ódio contra o Irã. E a mídia ocidental, claro, retrata o Irã como atrasado e maligno. É paradoxal, porque ao mesmo tempo o Irã é corrupto, é maligno, o povo odeia o país, está prestes a implodir, não consegue administrar seus próprios assuntos, mas é uma ameaça crescente. Eu não sei como é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo. But it's a growing threat. I don't know how you can be both at the same time. You're a growing threat, but also imploding. Você é uma ameaça crescente, mas também está implodindo por dentro. Afinal, qual é a verdade? Mas como ambas são negativas, todas essas narrativas são negativas, ainda que sejam inconsistentes, são críveis, porque as pessoas dizem, bem, sim, é ruim, então deve ser verdade. É negativo, então deve ser verdade. Mas isso está desmoronando. Nesta conferência, quando encontro pessoas e em outros lugares, quando converso com colegas, ou quando as pessoas se comunicam, ou quando vejo as respostas a algumas das minhas entrevistas ou intervenções, percebo que o sentimento em relação ao Irã mudou completamente. As pessoas apoiam o Irã e são hostis a Israel. As pessoas apoiam a Palestina e são hostis ao sionismo. Palestine and they're hostile towards Zionism. This is I think the biggest Acho que a maior mudança que estamos vendo é o colapso dessas narrativas. Narrativas que existiram, de fato, em diferentes formas por centenas de anos. Se você olhar para a sociedade ocidental, à medida que sua hegemonia cresceu e novas tecnologias surgiram, essas narrativas se espalharam globalmente. Elas influenciaram a forma como pensávamos sobre nós mesmos. Influenciaram a forma como víamos os russos. Influenciaram a forma como víamos os chineses. Influenciaram a forma como os chineses nos viam. Mas muitas das narrativas estão agora colapsando e colapsando. Os últimos 2 anos trouxeram mudança, especialmente os dois temas. shift and especially the last few weeks.